Estamos aqui novamente, então, nosso segundo episódio da nossa Escola Sabatina, tratando, então, sobre os sinais da divindade. Como sempre, nós temos convidados especiais aqui. Temos conosco novamente o Rochão, o Jefferson Rocha. Também temos o prazer de receber aqui o Klaus, que é o nosso diretor da Escola Sabatina e nos privilegia com a sua presença aqui conosco. Eu queria, antes da gente começar, então, vou pedir para o Klaus fazer uma oração para a gente começar já a entrar nos assuntos da Escola Sabatina. Klaus, por favor, tu pode orar para a gente? Perfeito. Oremos, então. Querido Deus, gostaria de te agradecer primeiramente porque temos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, estudando mais sobre a tua palavra e nos preparando para a tua breve volta. Por favor, conduz tudo para que seja feita única e exclusivamente a tua vontade aqui durante essa lição e para que o máximo de pessoas seja tocada através do teu Espírito Santo. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu devo confessar para vocês que a lição dessa semana me tocou de uma maneira muito especial. Tem um verso na Bíblia que está lá em João 11, 25 e 26, que diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que nessa lição, ela trata exatamente dos três maiores sinais que mostram a divindade de Jesus, que a gente vai falar sobre cada um deles depois. Nessa lição, Jesus ele também fala várias coisas que ele é. Né? Então ele começa dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala também que ele é o pão da vida. Ele fala também que ele é a luz do mundo. Mas, especificamente nesse verso, lá que está em João, capítulo 11, versos 25 e 26, o que me chama a atenção é o que vem depois dele. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus ele faz essa pergunta para uma pessoa num momento bem específico da lição. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas me chama a atenção que o Evangelho ele é muito simples e ele é muito amoroso também. Por quê? Porque a única coisa que a gente precisa para ser salvo, e esse verso da Bíblia nos comprova isso, é que a gente precisa acreditar em Jesus. E mesmo que a gente morra, se a gente morrer crendo em Jesus, mesmo assim nós vamos viver eternamente. Esse verso me tocou de maneira especial. Essa semana eu passei a semana toda pensando sobre isso. E agora nós vamos então entrar na lição e vamos compartilhar com vocês aqui outros tópicos que a gente vai comentar. Como eu tinha falado antes, Jesus ele se declara nesse momento, nesses três milagres que a gente vai ver daqui para frente, que ele é alguma coisa, né? Ele é o pão da vida, ele diz, sou o pão da vida, sou a luz do mundo e sou a ressurreição e a vida. Nesses milagres que Jesus faz, ele sinaliza, ele mostra pra gente a divindade dele. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus, ele não é derivado de nada, ele não é criado de nada, ele é um com o Pai. Então, vou passar a bola aqui pro Klaus e pro Rochão, para nós falarmos do primeiro milagre que ele fez. Eu queria os comentários de vocês sobre essa parte introdutória da lição e também sobre o primeiro milagre, onde Jesus ele vai lá e alimenta 5.000 pessoas. Klaus, Rochão, quais são as considerações que vocês têm para compartilhar conosco sobre esse primeiro momento da lição aqui? Eu queria até, se tu me permitir, antes da gente entrar no milagre especificamente, a gente falou sobre isso um pouquinho antes aqui, né? Uhum. Mas assim, toca tanto esse verso que diz que quem crê em mim ainda morre e viverá, porque se tem uma certeza que nós temos na vida, é que Jesus cumpre as suas promessas. Perfeito. E da mesma forma que tu falasse que é simples, é amorosa e é simples, tu vê, é simples a nossa parte. A nossa parte é simples. O pecado e o nosso modo de viver torna isso mais difícil. Mas a nossa parte de crer é a parte mais difícil. E além disso, Deus nos dá ainda o livre-arbítrio. Tu queres crer, e se morrer, ainda assim em mim viverá. Mas é uma opção nossa, né? É uma escolha nossa, crer ou não. Então, é muito simples, mas é muito poderoso, né? E é uma promessa. É uma promessa de Deus e a gente sabe que Deus cumpre as suas promessas, né? Perfeito. E eu estava pensando aqui que tu falou que essa lição dessa semana te chamou bastante atenção, né? E nessa parte já introdutória mesmo, né? Que fala que Jesus manteve, embora ele tenha vindo aqui como um homem, ele manteve a divindade dele o tempo inteiro. E em alguns momentos, essa divindade, digamos assim, aflorou. Ela apareceu em certos sinais que ele fez. Perfeito. Né? Que João usou nessa semana aqui, ele falou de alguns, né, que a gente vai estudar agora. E nesses milagres dessa semana, que é multiplicar os pães, curar um cego de nascença e ressuscitar um morto que já estava em decomposição, esses milagres exigem um poder criador. O que a gente vê assim, ó,
nos outros evangelhos, a gente tem muito curas, né? Jesus resolvendo um problema, curando. E aqui, esses milagres de João, eles são ações contra a natureza. São coisas que vão contra a natureza, que realmente exigem um poder criador para fazer isso. Contra a natureza humana, no caso, né? Sim, contra a natureza humana, contra a nossa natureza. Precisa da natureza divina. E aí, fazendo o gancho, né, que tu falou do primeiro milagre ali, da alimentação de 5.000 pessoas, tem um termo que os estudiosos usam para falar da criação, que fala que Deus criou o mundo ex nihilo. Ex nihilo é uma expressão em latim que significa a partir do nada. Deus criou o mundo ex nihilo, a partir do nada. Ele simplesmente falou, ele não pegou uma matéria e transformou no nosso planeta, ele criou do nada. E aqui, se a gente for ver, a multiplicação dos pães também foi ex nihilo. Foi do nada, porque ele tinha 5 pães e 2 peixes. O que era isso para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Então ele fez um milagre ex nihilo, a partir do nada. Ele não tinha nada e ele fez surgir um monte de pão e um monte de peixe. Do nada. Interessante. Sobre essa questão da divindade ainda, tem um texto de Ellen White que é bem interessante, que fala o seguinte, foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não. As duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus ele foi ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. É interessante que ela comenta isso de forma muito incisiva, né? Ele não suspendeu a divindade dele para vir aqui, ele continuou sendo Deus mesmo estando aqui, né? E claro, a partir do momento que ele incorporou um corpo, né, e se transformou ser humano também, ele teve que lidar com todas as questões. Porque a gente fala, por exemplo, que Jesus, ele nunca pecou, mas ele errou alguma vez na vida. Certamente no ofício dele, na marcenaria dele, ele deve ter dado uma martelada no dedo dele, né? Ele deve ter sentiu dor, né? Ele sentiu o cansaço, ele sentiu o sono, ele era homem, né? Mas ao mesmo tempo divino. Muito interessante isso. Vamos voltar então para a questão do milagre. Tem uma outra questão que me chamou a atenção em relação ao milagre, que é o seguinte: esse milagre ele aconteceu na Páscoa. E a lição traz alguns paralelos, então, do momento do milagre e de algumas características do milagre com a própria questão de Moisés, né? Então eu queria que o Rochão começasse um pouquinho isso e fala ali, né? Em 1 Coríntios 5, verso 7, diz: Ele é a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar. Rochão, o que tu tem para nos dizer sobre essa questão da relação que existia ali entre Moisés e Jesus e o momento do milagre ali e os momentos que antecederam lá antigamente na Moisés com o povo judeu, esse momento todo da alimentação? O que tu pode trazer de relação para a gente, por favor? Então, Moisés foi um grande profeta, né, de Israel. Não sei se dá para dizer que o maior, mas assim, a nação de Israel começou com ele. Sim. Né? Começou a partir de Moisés, começou a nação de Israel. Então ele é considerado um dos maiores, talvez o maior profeta de Israel. Tá? E aí existia, até a Bíblia de estudo, Andrews, ela fala que existia entre os judeus da época de Jesus uma tradição, né, digamos assim, era uma tradição, né, uma tradição judaica. Uma tradição judaica. Okay. Eles acreditavam que o Messias, eles esperavam o Messias, e acreditavam que quando esse Messias viesse, em algum momento ele ia providenciar o maná de novo numa Páscoa, próximo de uma Páscoa. Certo. Então, quando Jesus multiplicou os pães, eles pensaram, é o Messias que providenciou o maná, né? Porque ali a Bíblia fala que estava próximo à Páscoa, né? Quando isso aconteceu. Perfeito. Ela fala um pouco antes ali que estava perto da Páscoa nesse momento. Então, eles associaram com Moisés. Esse é o Messias que estava predito lá. E assim como Moisés, ele providenciou o maná. Interessante que Jesus depois corrige eles, né? Lá em João 6, 31 a 35. Vamos ler ali, até pegar aqui na minha Bíblia. Quer que eu leia aqui? Eu tô com ele já. João 6, do 31 ao 35. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai
vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Então aqui ele fala, né? Jesus fala, não foi Moisés que deu o pão. O pão quem deu, na verdade, foi meu pai, foi Deus. Moisés foi só o instrumento utilizado, né, por Deus para providenciar o maná para o povo. Mas não foi Moisés quem deu. E eles falavam assim, Moisés nos deu o maná, né, para os nossos pais. E Jesus corrige isso. Então ele faz essa, na verdade, e aí ele aproveita para, né, porque esses milagres eles também têm a ver com essa questão de fazer alguma metáfora, né, para Jesus. Então ele diz ali, eu sou o pão da vida. Então, aqui nós temos a primeira declaração dessa semana da lição, onde Jesus traz a palavra eu sou, né? E aqui temos um paralelo também exatamente com Moisés, né? Porque Moisés, quando Deus se apresentou para ele, Moisés perguntou, mas se me perguntarem quem tu és, o que eu digo, né? E daí Deus responde para ele, eu sou o que sou. E a gente vai ver nessa semana aqui, na lição dessa semana, que Jesus ele se usa desse mesmo eu sou para declarar a divindade dele, né? Existe uma outra relação também aqui, que Jesus ele morreu por nós na cruz, né? 1 Coríntios 5,7 diz que ele é a nossa Páscoa, né? Que ele morreu no nosso lugar. E Moisés ele também, em algum momento ali, ele intercedeu pelo povo e se colocou à disposição de Deus e pediu para ele, não, me risca do livro da vida se eu não estiver apto, né, a fazer a tua missão. Ele diz ali, né? E Moisés disse, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço que me risques o livro que escreveste. Então, da mesma forma, Moisés também se coloca como um salvador, assim como Jesus foi um salvador para nós. Claro que a gente, Moisés, mesmo que ele morresse por nós, ele não seria capaz, né, de pagar os nossos pecados, né? Klaus, que outra relação que tu vê ali entre o milagre da alimentação dos 5.000 ali e a vida de Moisés, ou quais são as outras considerações que tu tem para trazer para a gente em relação à questão desse primeiro milagre? Eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção ali. Na questão que a gente mencionou inicialmente sobre Jesus ter vindo para cá como homem e mantido a sua divindade, né? Só que eu acho que é importante a gente lembrar que é o seguinte, Jesus não veio como qualquer homem. Ele veio como um homem que não pecou, que não se corrompeu, que não... Então, assim, não é porque pode parecer simples, né? Tu dizer, não, ele veio aqui como homem e mantém a divindade. Não, não é assim. Ele manteve a divindade dele e ele veio para cá como um homem perfeito. Então, ele em nenhum momento, mesmo estando no meio das coisas que a gente sabe que o mundo nos corrompe e nos leva a cometer erros. Tentações, ele teve tentações, teve todas as tentações, e ainda assim ele se manteve 100% íntegro. Sim, ele teria, enquanto, digamos que ele, não sei se vocês concordam com o que eu vou falar agora, nem sei se teologicamente falando eu posso estar certo ou posso estar errado, mas ele se colocou numa situação de risco. Ele, apesar de ser perfeito, ele tinha o risco de pecar, porque quando ele foi levado, por exemplo, na verdade, foi o Espírito de Deus, a gente pensa, né, que foi Satanás que levou Jesus ao deserto depois do batismo, né? Na realidade, a Bíblia diz que Deus conduziu, que o Espírito conduziu ele ao deserto, né? Lá Satanás foi tentado, foi fazer tentação. Ele corria um risco ali, né, de falhar. Esteve no meio. Né, ele não estava isento, digamos assim, da probabilidade, da possibilidade de pecar. Claro, claro. E um outro ponto que me chama a atenção é que, assim, tu vê, Jesus ele tem o poder de resolver tudo sem envolver a ninguém. Mas ele, como um bom líder, como o líder que a gente deve se inspirar, né? Ele dá a pessoas a oportunidade de serem parte daquilo junto com ele. Então tu vê que ele já sabia qual era o problema, ele já sabe qual ia ser a solução, mas ele chega e fala, olha, nós temos que alimentar essas pessoas aqui, como é que nós vamos fazer? Né? Sejam parte disso comigo, sejam parte desse milagre comigo. Ele divide a responsabilidade, né? Ele dá a oportunidade de que seja parte com ele, né? Então, assim, vai acontecer um milagre aqui, mas vocês estão juntos comigo, vocês vão ver isso, vocês vão trazer alguma solução que daí vai levar ao milagre, enfim. E aí aparece a sugestão dos 5 pães e 10 peixinhos, os 5 pães e 2 peixinhos, perdão. E aí acontece... Então, assim, tu vê que ele, como um líder, ele engaja as pessoas a serem parte dessa obra com ele, né? Faz com que elas se motivem com aquilo, se sintam parte, e aí tu, poxa, que legal, né? Então, seguem ele e acreditam nele porque veem que, além de ele ser uma pessoa que
exerce, faz esses milagres, dá oportunidade para que as pessoas sejam parte disso. Ou seja, tu tem o livre-arbítrio, eu gostaria muito que tu tivesse comigo. Se tu não quiser, não tem problema, mas eu gostaria muito. E eu te dou essa oportunidade. Eu sempre digo que a gente precisa de 3 coisas para alcançar qualquer coisa na vida, né? Que é oportunidade, vontade e capacidade. Se tu pedir para que Deus te dê oportunidade, Deus te dá. Se tu pedir para que Deus te capacite, Deus te capacita. Qual é a única coisa que depende só da gente? Só a vontade. Perfeito. Então Deus te dá a oportunidade, te capacita se tu pedir para Ele. Se tu quer, vem. Se não quer, não tem problema nenhum. É o livre-arbítrio. Dentro dessa questão de liderança, Klaus, é interessante trazer isso, porque Jesus ele tinha dois atributos ali que eram imprescindíveis, né, para qualquer líder. Né? E vamos pensar assim, a gente tem que contextualizar aquele momento, né? Quais eram 2 questões que eram muito importantes, por exemplo, para um general, e eles viviam ali, o povo judeu vivia sob o jugo, né, de Roma, eles não eram escravos, mas eles também não eram livres, né? Eles viviam sobre uma forte comando de Roma ali. E Jesus tinha 2 características, ele mostrou isso. Ele tinha 2 superpoderes, vamos chamar assim, né? Que ele poderia curar as pessoas e poderia alimentar as pessoas. Então, quem não ia gostar de ter um rei assim, né? Que num instalar de Deus, vamos dizer assim, que foi o que ele fez no milagre da multiplicação dos alimentos ali, ele alimentou todos, e ele já tinha curado as pessoas, e mais pra frente a gente vai ver que ele ressuscitou alguém. Então, ele tinha superpoderes capazes de vencer qualquer guerra. Como é que a gente traz isso para esse contexto da lição ali? E qual foi a reação do povo ao ver que Jesus realmente poderia fazer esses milagres e tinha esses poderes? O que eles fizeram baseado no que eles viram acontecer ali? Eles esperavam, né, um Messias terrestre, né, que fosse resgatar Israel, tirar da opressão dos romanos, né, e eles esperavam um rei. Quando eles viram Jesus fazendo esses milagres, eles pensaram que iam ter um rei que levantaria uma nação livre, ia libertar eles do jugo romano, certo, sem enfermidades, sem doenças, porque Jesus curava todas as doenças, e farta de alimento, farta de tudo que precisasse. Ou seja, eles seriam uma nação muito grande, seria uma coisa, né, uma nação perfeita. E só que aí, quando eles viram que Jesus não aceitou isso, aquele mesmo que eles achavam que seria o grande Messias que ia resgatá-los, para eles, né, judeus, se tornou uma grande decepção. Ele foi uma grande decepção para eles. E a partir dali, e quando ele falou depois, né, seguindo ali na discussão que ele fala que ele é o pão da vida, para eles aquilo ali foi uma coisa que ele está fora de si, foi uma grande decepção, até fala, né, é duro esse discurso, quem pode ouvi-lo, né? E então ele foi uma decepção para aquelas pessoas que esperavam um Messias para resgatá-los aqui nessa terra, de forma terrestre. Como bons seres humanos, eu até queria complementar que acho que é importante. Sim. Como bons seres humanos iguais a nós, eles pensaram em quem? Em si. Então, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, Klaus. Existia então uma expectativa pelo Messias. E ao invés da expectativa pelo Messias ser um Messias que estava descrito na Bíblia, né, porque Isaías fala lá, né, que ele iria sofrer, ele não iria, não seria um príncipe do cavalo branco, né, que a Bíblia em nenhum momento promete isso, né? Mas se criou uma tradição ali que o Messias seria um rei, seria poderoso, que, como o Marcelo falou, iria trazer, libertar eles, ia ser um rei terrestre. A partir do momento que Jesus ele faz os milagres, o povo começa a ver que ele tinha esses atributos, né? Que ele realmente era o Messias, mas em algum momento ele se nega. E nesse momento da multiplicação dos pães e dos peixes, ele se retira, né? Como é que tu vê isso, Cláudio? Assim, o povo, vamos te colocar um pouquinho no lugar do povo. Pô, esse cara tem tudo para ser o nosso Messias, mas ele parece que ele não quer ser o nosso rei, né? Deve ter havido assim, um tipo de confusão na cabeça deles, porque eles não estavam se baseando na Escritura, né? Na Bíblia, e sim naquilo que eles imaginavam na cabeça deles, que seria o perfil do Messias, né? Eu trago seguido isso porque eu acho muito legal. É o que mais me chama a atenção, assim, fora o amor de Jesus, é a liderança dele, né? Então, tu vê, o papel do líder, ele é única e exclusivamente ajudar o seu liderado.
Então eu quero te ajudar a tu te desenvolver, a tu ser o melhor que tu pode ser, através da experiência que eu tenho, através do conhecimento. São diversas as formas, através de carinho, tá? Mas é ajudar para que tu seja o melhor que tu pode ser. Perfeito. Né? Porque o líder, ele não chega a lugar nenhum sem o liderado. Ele precisa das pessoas que estão junto com eles. Então, se tu não consegue engajar as pessoas e motivar elas pro mesmo gol que tu tem, não vai dar nada, né? Então, assim, Jesus como um bom líder, o que ele faz? Ele acha um método para redirecionar as pessoas. Então, a saída dele é um método de dizer, gente, olha só, o caminho que vocês estão seguindo não é o planejado para tudo isso. Então, assim, eu não vou ser parte disso. Entendam através desta minha atitude, que eu não concordo com isso, venham até mim e a gente pode reestruturar isso. Ele poderia ir pro confronto ali, né? Ele poderia debater com o povo, né? Não tenha dúvida, como qualquer ser humano, muito provavelmente faria, né? Mas tu vê que o papel dele é assim, eu vou fazer uma ação que vai levar vocês justamente a pensarem o que está acontecendo aqui, a ver que não é o caminho e a gente sentar e conversar e reorganizar, né? E eu tô disposto a ajudar vocês, não tem problema nenhum. Se vocês vierem até mim, eu ajudo. Mas... Então, assim, é esse redirecionamento do líder, né? Dizer, olha, não é por aí o caminho, não é esse o plano. E será que essa atitude dele se recusar a ser rei, porque ali o povo disse, olha, ele multiplica os pães, né? Ele multiplica a comida, ele faz milagres. Então, assim, esse é o nosso Messias. E ele, em algum momento, ele disse, não é isso que eu quero. Ele se recusou, né? Talvez não verbalmente, mas a retirada dele mostra isso, como tu bem falou. Será que frustrou o povo? E se frustrou, por que frustrou o povo? Que expectativa que eles tinham, né? E que expectativa que a gente tem hoje. E vamos trazer um pouquinho para nossa vida hoje. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, ou a gente imagina, ou a gente coloca na nossa cabeça que determinada situação tem que ser daquela forma, e ela não acontece exatamente daquela forma como a gente imaginou que ia ser. Depois, mais pra frente, normalmente acontece, a gente vê que ela foi muito melhor, né? Como aqui a história prova, né? Que apesar de Jesus ter se recusado naquele momento ali, a gente colhe até hoje os frutos dessa recusa dele. Porque se ele tivesse aceitado ser rei naquele momento ali, provavelmente não teria sido morto e nós não seríamos salvos. Claro que isso não era o plano de Deus, né? Mas se fosse a vontade humana prevalecesse sobre a divina, nós teríamos um problema aqui. Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e que experiência que a gente pode trazer de que forma que a gente entenda que o plano de Deus, ele é sempre melhor do que a gente, mesmo que a gente não consiga enxergar todo o big picture, assim, né? Tu estava falando que eu estava me lembrando do hino que a gente cantou hoje, até no louvor no início ali, né? E se o mar não se abrir, e Faraó me alcançar, né, eu não vou desistir, eu vou continuar acreditando em Deus, eu não vou duvidar. A lição tem até uma parte que fala sobre isso, né, sobre o povo. Ele diz assim, os seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que eles tinham presenciado, e não podia também dar saúde, força e riqueza para todo o seu povo e libertá-los dos opressores, exaltá-los ao poder e a honra. Então, essa recusa de Jesus, ela foi mal interpretada. Certo. E aí a lição nos chama a atenção assim, que isso abriu a mente deles para a incredulidade. E a semente que Satanás lançou deu fruto. Então esse é o cuidado que a gente deve ter também, né? Às vezes a gente bota, como o Daniel falou, bota na nossa cabeça um plano que tem que ser daquele jeito, e aí, e se o mar não se abrir? E se o faraó me alcançar? E aí? Se o plano de Deus for diferente do meu, a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos leve à incredulidade, a duvidar de Deus, né? E nos afastarmos dele para achar porque ele não... porque Deus não me ama, porque Deus não faz as coisas do jeito que seria melhor para mim, e isso nos afastar de Deus, né? Nos criar um ranço com Deus, né? Gente, vocês têm mais alguma consideração sobre essa questão da multiplicação? Senão eu vou passar para o próximo milagre, que é a cura do cego. Eu acho que a gente pode tratar algumas questões ali. Se quiser, podemos voltar depois também, porque nós temos mais um outro milagre mais para frente, que é a ressurreição de Lázaro, né? Eu queria só... Para a gente terminar aqui, que a gente falou ali que Jesus falou que ele é o pão da vida, né? Essa parte aqui. E esse foi o primeiro, né? A lição nos chama aqui a atenção, o primeiro de várias vezes que ele usou essas metáforas para falar o que ele era, né? Sempre começando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. No livro de João tem 7 vezes que ele fala essas metáforas. Só que tem uma parte em João 8:58 que ele diz simplesmente, eu sou. Né? Que é o grande eu sou. Então aqui ele faz uma declaração absoluta, sem nenhuma metáfora. Ele não diz, eu sou tal coisa. Ele não usa um adjetivo. Ele
ele sempre simplesmente diz, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ali em João 8:58. Aqui ele se compara, então, ao verso lá que diz lá em Êxodo 3, 13 e 14, onde o próprio Deus se declara a Moisés. Para Moisés, exatamente. E aí, né, em João 8:58, ele diz de novo: antes que Abraão existisse, eu sou. É um eu sou absoluto. Ele não se compara com nada, eu sou tal coisa. Não. É o eu sou, simplesmente. Aqui é uma porque das outras vezes ele faz alguma comparação, né? A luz da vida, o pão. Aqui ele diz eu sou. E acabou. Aqui ele realmente ele chama para si a divindade. Aqui ele assume a divindade, assim, ó, sem, né? Porque o povo judeu entendia o que ele estava dizendo. Quando ele diz eu sou, automaticamente fizeram a relação com o que Deus falou para Moisés. Como Moisés falou, como Deus falou, exatamente. Sabe que tu falaste no comentário ali como é que a gente pode trazer esse comportamento de Jesus, né? Para a nossa vida. Então, assim, por que a gente crê em Deus? Por que a gente entrega as coisas na mão dele? Primeiro porque, através das histórias todas que a gente vê que ele sempre teve uma atitude exemplar e que nenhum de nós não tem para dizer assim, não, mas poderia ser assim, não. O jeito que ele fez foi o melhor, né? Então, Jesus como líder, a gente confia nele porque nós provamos isso. Certo. Através das histórias. Segundo, nós provamos também na nossa vida. Quando a gente entregou as coisas, tu mesmo disseste, a gente entrega, aí eu não tenho a resposta que eu quero. Mas eu queria porque eu acho, na nossa visão distorcida de vida e de mundo, que eu poderia fazer de um jeito diferente que seria melhor. Mais pra frente acontecem as coisas e eu me dou conta que não, foi aquilo melhor. Então eu provei na minha vida que o plano de Deus ele é melhor que o meu. Né? Então, na nossa vida também é assim. A gente acredita em líderes que estão à frente da gente, porque eles, através de exemplos deles, a gente viu que as decisões e as ações deles são coisas que têm uma visão maior do que a minha. Eles enxergam coisas que eu não estou vendo. Então, eles ganham a minha confiança, né? E eu passo a fazer as coisas que eles dizem, que eles, enfim, que através do debate, tudo também, mas assim, porque eles provaram para mim que faz sentido seguir eles. E Jesus é essa mesma forma. A oração é uma ferramenta tão simples, mas tão poderosa que nós temos, né? Então a gente entrega as coisas na mão de Deus e diz, olha, por favor, Deus, fica à frente porque eu não sei o que fazer. E tu sabe, e eu sei que tu quer o melhor para mim. E Deus vai lá e faz o quê? Nesse prova momento que ele da sabe. entrega, né? Quando eu estou fraco é aí que eu sou forte, né? E Deus prova que ele sabe, né? E prova que ele tem o melhor plano pra gente, e prova que ele quer o melhor pra gente. Então, como que tu não vai querer seguir e entregar as coisas na mão de alguém que tu sabe que quer o melhor pra ti? Perfeito. E que só busca isso, Daniel. Jesus não busca o melhor pra ele busca sempre o melhor pra todos nós. Sim, até porque se ele fosse buscar o melhor pra ele, ele teria se tornado Já tava fora. ou não teria nem vindo pra cá, né? Não precisa sofrer no nosso lugar, né? Só que tem um detalhe só nisso que a gente tem que prestar atenção às vezes, que Deus sempre quer o melhor para nós. Só que Deus sempre tem em vista a nossa salvação. Perfeito. Então, às vezes, o melhor para nós aqui nesse mundo pode não ser de forma o melhor, terrena, de forma assim, cárnea, né? Exatamente, de forma cárnea. Pode não ser o melhor, aquele melhor que a gente Mas espera. vai ser o que vai nos levar. Mas é o que vai, exatamente, o que vai nos levar, porque Deus quer o melhor para nos levar para a salvação, para nos salvar, para nos resgatar. Então, às vezes, esse melhor, né, que a gente espera o melhor, em termos materiais, pode não ser o que a gente espera. Perfeito, importante, porque não é só o caminho, é que o gol também é diferente. Para onde que tá o objetivo também não é o meu objetivo. O meu objetivo que é conquistar coisas, que é... Não, é isso de Deus. O objetivo dele é única e exclusivamente conquistar o céu. Exatamente. Isso aí. Bom, a gente tem um próximo milagre que é a cura do cego, e aqui a gente tem algumas questões, algumas particularidades, né? A forma como Jesus faz esse milagre, ele pega, ele dá uma cuspida na terra, né? Ele faz uma lama ali, e ele pega aquela lama e passa no olho do cego. E ele dá um comando pro cego, olha, vai e te lava, e daí tu vai ficar curado. Ou seja, não é um milagre que aconteceu de forma automática. Ele não encostou no cego ali, ou como ele fez com os pães antes, ou em outros momentos, que ele encostou na pessoa e a pessoa ficou curada na hora. Então aqui, no meu entendimento, existiu aqui uma fé maior do cego. Porque ele não foi curado na hora, ele teve que ir até um lugar, né? E a partir daquele momento que ele chegasse naquele lugar e fizesse o que Jesus mandou, ele foi curado, né? O que vocês... E aqui tem alguns paralelos também desse ponto aqui com a criação. A lição nos traz isso. E eu queria ouvir um pouco de vocês, então, quais são os comentários que vocês têm nos fazer sobre esse momento da cura do cego, que inclusive tem 2 dias na lição que fala sobre isso. Mas o que vocês acharam? O que chamou a atenção de vocês nesse momento desse milagre da cura do cego?
Tu sabe que... Quer falar? Não, pode falar primeiro, por favor. Vamos lá, então. A primeira coisa que chama atenção, assim, bem de início, quando começa ali o capítulo, né, falando, é que os discípulos tinham aquela relação, né, de pecado e sofrimento. Né? Pecado e a condenação direta, uma relação direta. Certo, Né? Então eles perguntam para Jesus. A primeira coisa que eles veem é quem pecou? Esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Começa assim, né? Ele começa assim. Busca o problema. Exatamente. E aí Jesus, interessante que é o seguinte, Jesus esclarece essa questão, não negando que existe uma ligação entre pecado e sofrimento. Porque, às vezes a gente pode dizer, Jesus realmente, ele mostrou que naquele caso ali, não era questão dele ter pecado ou os pais terem pecados. Mas, às vezes, pode ter sim uma relação pecado-sofrimento aqui nessa terra. Por exemplo, se eu beber e fumar minha vida inteira, eu vou ter uma consequência da minha atitude, né? Se eu trair a minha esposa, eu vou estragar meu casamento. Então eu vou ter uma consequência ruim, um sofrimento, em função do meu pecado, em função do meu erro. Esse mundo Perfeito. De uma escolha tua. de uma escolha errada, né? Isso pode ter, mas não necessariamente. E aqui nesse caso Jesus esclarece que nesse caso não foi. Nesse caso não foi nem porque ele pecou, porque os pais dele pecaram, que aconteceu isso. Não. Essa não foi a causa da cegueira dele. Né? Sim, Jesus disse que era para se manifestar a obra de Deus ali. Exatamente, mas para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Por quê? Porque curar um cego de nascença não era uma cura. Né? Uma coisa é uma pessoa teve uma doença, o cara teve glaucoma e ficou cego. Era uma transformação. É transformação. Ele nasceu cego, o olho dele não funcionou nunca. Sim, ele nunca tinha enxergado nenhum tipo de luz, nenhum tipo de cor, né? Não tinha noção do que eram as coisas. Então aqui, essa cura se manifesta o poder criador. Né? Porque Deus, ele recriou o olho dele. Ele não curou uma doença. Ele recriou o olho. Né? O olho dele transformou num olho normal, são. Saudável. Com o poder criador que ele precisava ter para fazer aquilo ali. Tu sabe, não sei se vocês já viram alguma vez isso, eu já vi alguns vídeos disso que eu acho me toca o coração, mas vocês já viram um vídeo de algumas crianças que escutam pela primeira vez, que nunca escutou a voz dos pais e escuta a primeira vez. Agora imagina esse cego que nunca teve a oportunidade também, e daí daqui a pouco tu vê cores, vê pessoas. A vida dele era na escuridão, né? Inacreditável. Tu sabe que o que eu acho interessante, o paralelo, esse milagre me leva a pensar em outros dois milagres, porque tem uma particularidade que eu acho bem interessante, tá? Tu vê que ele chega pro cego e ele diz assim, vai e lava o olho, né? E daí tu vai voltar a ver. Então, o cego, ele poderia escolher. Eles, não, que babaquice, o que tu tá fazendo eu colocar isso aí? Eu não vou acreditar, eu nunca até hoje não vi, por que me faz acreditar que eu vou ver agora? Se botar lama no olho, vai... Aí tu pode pegar o outro paralelo, do paralítico que tava na beira da piscina lá, que Deus disse, levanta a tua cama e anda. O paralítico também. Cara, eram 30, eu não me lembro agora, 30 e poucos anos. 38 anos. Depois de 38 anos, o paralítico podia pensar assim, cara, é o outro tentando me fazer de trouxa, que acha que eu vou me levantar e fazer... Não, ele levantou, saiu e pegou. Aí depois também tem o outro do pai, que Jesus chega e diz, meu filho tá doente, não consigo, e tal. E Jesus diz, ele não foi curado porque tu não teve fé. Se tu tiver fé, ele vai ser curado. O bloqueio está sendo a tua fé. Então tu vê que nas três questões, Deus envolveu as pessoas e disse assim, olha, eu faço a minha parte, mas eu preciso que tu creia no que eu vou fazer. Porque se tu não acredita, as coisas não vão acontecer. Perfeito. Então, lá no verso, tu vê que diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quem crê em mim, se eu digo para ti que eu curo a tua cegueira, eu vou curar. Se eu digo pra ti que o teu filho tá doente, tá morto, e que é porque tu não crê que eu tenho capacidade de curar ele. Se eu digo que tu tem capacidade de andar, porque eu digo, se tu crê, tu vai ter capacidade de andar. Então, de novo, Jesus envolvendo as pessoas e dando livre-arbítrio e a oportunidade de elas escolherem. Eu quero crer ou eu não quero crer? Perfeito. E o cego da mesma forma. Eu queria comentar, normalmente vocês comentam, mas eu queria comentar o que vocês comentaram agora. O Rochão falou da questão do pecado ali, né? Se a gente olhar, por exemplo, a história de Jó, é muito semelhante, né? Os amigos de Jó acusam, disseram para Jó de forma muito clara que a culpa de tudo que tinha acontecido era dele. E eles não viam a guerra espiritual que existe entre o bem e o mal, né? Então, nem sempre a questão do pecado ou do sofrimento, nesse caso específico de Jó,
era Satanás que tinha infligido a ele, né? Aqui nesse caso aqui, Jesus tinha dito. E a própria questão de Lázaro, que nós vamos tratar depois, tem a ver com isso também, né? Lázaro, ele provavelmente, Jesus disse, não, isso aqui é para edificar o reino de Deus, né? Ele morreu, e aqui no caso do cego, ele fala a mesma coisa, né? Como é que ele diz aqui, ó? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, né? Então isso é interessante, que normalmente o nosso pecado, a nossa doença, o nosso sofrimento, nem sempre ele é uma coisa que é causada de forma dos antepassados. Às vezes é a gente mesmo que gera, e às vezes a gente tem um inimigo também que nos provoca isso. O pecado ao nosso redor de forma geral. Exatamente. E em relação a isso que o Klaus falou, da fé, né, e da forma como a fé ela é necessária para que o milagre aconteça. Perfeito. Existe também na Bíblia Andrews aqui, e Ellen White também fala sobre isso, que quando Jesus ele passa a lama no olho do cego e diz assim, ó, tu vai até o tanque ali e te lava, a gente pensa que o tanque estava ali, do lado, assim, que ele tá ali o tanque, eu estou enxergando o tanque, não. Mas esse tanque ele estava a mais de 1 quilômetro de distância. E naquela época não tinha carro, né? Vamos lembrar disso, né? Então, assim, para ele percorrer, eu não sei quanto tempo que ele demoraria para percorrer aquele 1 quilômetro, né? Provavelmente ele não foi correndo, porque ele era cego, né? Ele não enxergava. As pessoas devem ter ajudado ele. E eu fico pensando aqui, o tempo que demorou, vamos supor que tenha demorado, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, meia hora que seja, né? Ele foi com isso pensando, do momento que Jesus tocou no olho dele, até ele chegar no tanque e lavar, ele teria que ter ali uma fé absoluta, inabalável. Quanto tempo para desistir? Né? Exatamente. O que passou na cabeça do cego, né? Ou ele estava pensando assim, e eu fico viajando nessas coisas, e claro, isso não está escrito na Bíblia, mas é interessante para a gente avaliar e para a gente pensar. Ele pensou assim, será que eu vou ficar cego mesmo? Será que eu vou enxergar mesmo? Ou será que, né, como o Klaus falou, será que não é uma pegadinha, né? Eu nasci assim, quem é ele para fazer essa cura em mim? Ou será que ele teve uma fé inabalável? Não, eu vou lá porque eu tenho certeza. Porque a gente tem um paralelo que a lição traz com o Naamã, né? Naamã, ele duvidou. Mas mesmo assim, na dúvida dele, ele foi lá no momento de fé, 7 vezes, foi no rio e foi lá e foi curado. Será que o cego, ele teve... Vocês têm esse tipo de viagem? Vocês ficam pensando nessas coisas assim? Será que ele teve uma fé inabalável? Ou será que ele teve momentos de dúvida e quando chegou, não, já que eu tô aqui, eu vou lavar o olho, já que ele mandou, eu vou fazer. Será que no meio do caminho, uma pessoa, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo? Tipo assim, 1 quilômetro, o cara me mandou caminhar 1 quilômetro, 200 metros pra mim chegar no poço. Será que eu vou chegar lá, vou me lavar e não vou ter nada, né? Sabe que eu confesso pra ti que eu prefiro pensar que ele dubiou, porque eu não sei a de vocês, mas a minha fé dá uma dubiada forte de vez em quando, então eu prefiro me identificar com o que faz mais sentido pra mim, né? Mas tu sabe que, fazendo um paralelo que eu achei interessante, o paralelo que tu trouxeste de Jó, tá, Daniel? É o complemento da visão que nós trouxemos antes aqui, da visão maior do líder, né? Então tu vê, Jó, na vida dele, não enxergava nada que fizesse sentido pra ele estar passando por aquilo. Perfeito. Mas porque ele cria e porque ele sabia que Deus queria o melhor para ele, eu vou passar pelo que for necessário. Porque eu acredito tanto, eu vivenciei tanto na minha vida Deus me abençoando, que eu fecho o olho e vou. Né? Então, a crença pela visão maior da pessoa que ele crê. Né? A visão maior de Jesus para a vida dele. Muito bom. E tem uma outra relação aqui que eu acho que é importante a gente fazer também, que enquanto, assim como, né, na cura que o Klaus trouxe pra gente aqui do tanque de Betesda, lá, do tanque do paralítico de 38 anos, aqui também existe, além da questão do sábado, que também está envolvido aqui, porque Jesus ele curou o cego no sábado, assim como ele curou o paralítico lá no sábado também, existe aqui uma rejeição, ou uma afronta, ou um questionamento por parte dos fariseus sobre não só do Jesus ter curado o cego, né, mas como a forma dele ter feito isso no sábado. E existe um paralelo aqui que é interessante, porque a gente vai lendo a lição, e daí eles começam a fazer a lição na Bíblia, e eles vão começando a fazer uma série de questionamentos pro cego, né, e chega uma hora que ele meio que se irrita e diz assim, olha, gente, para de me fazer perguntas, tipo assim, né, é a interpretação que eu faço, né, o que eu sei é o seguinte, antes eu era cego e agora eu vejo, tipo, não me interessa, né, essas questões todas que estão trazendo aí, o fato existe um fato que é inegável, antes eu era cego e eu sou cego de nascença e agora estou enxergando tudo, então tipo assim, ó, parem de me encher o saco, né, no popular, vamos falar assim,
com essas questões que são periféricas e vamos se dar conta do princípio da coisa. Isso, aconteceu um milagre aqui, né? E daí, enquanto o fariseu que enxergava, estava ficando cego para aquilo, o cego que antes não enxergava estava vendo não só a vida material, mas a vida espiritual também, né? O que a gente pode comentar sobre isso? Exatamente. A lição, né, ela fala aqui que, como sempre acontece, né, no Evangelho de João, o significado do milagre ele se torna tema de um debate. Ele leva a um grande debate e ficou aqueles líderes, né, e o ex-cego, né, debatendo um tempão, como o Daniel falou, eles questionando e perguntando. E aí, durante essa discussão, ocorreu uma inversão. O cego estava cada vez mais cônscio de quem era Jesus, ele estava cada vez mais consciente, né? Não, como o Daniel falou, cara, eu era cego e agora eu vejo. E isso para mim é algo inimaginável, e isso é o que importa. E os líderes religiosos, né, os fariseus, cada vez mais confusos, cada vez mais espiritualmente cegos, né, de quem era Jesus. Cada vez eles queriam... Mas quem é esse homem? Por que ele fez isso? Por que ele fez no sábado? Por que ele não respeitou o sábado? Eles estavam tão presos nas leis deles que não enxergavam a coisa muito maior, que era o milagre de curar um cego de nascença. É a visão limitada, né? Sim. É a visão do problema. Eu só enxergo o problema, né? Então, mas qual que é o problema? O problema é que eu acho que isso tinha que acontecer de alguma forma diferente. Uhum. Ou eu acho que tinha que ser conduzido assim, ou assado, sabe? Coisas que são muito menores do que o ato em si, do que a pessoa enxergar. Gente, olha só, vocês têm noção da pessoa que a gente está aqui do nosso lado, do que ela está executando, do que ela pode fazer pela gente, do plano dela. Eu não enxergo isso. Eu só enxergo que, não, mas foi feito no sábado, isso é um problema para mim. Então, tu vê que Jesus, ele vai conduzindo as coisas de uma forma, aí solucionando cada vez um problema que a gente vai colocando na frente dele. E ele sempre consegue uma solução, consegue uma condução e sempre de uma forma muito adequada, muito coerente, vai nos levando para a solução a partir do momento que a gente entende, mas nós, seres humanos, a gente só enxerga o problema. Então tem uma frase bem famosa que diz, não diga para Deus qual é o tamanho do teu problema, diga para o teu problema qual é o tamanho do teu Deus. Muito bem. Né? Então, é o mesmo caso lá. Então, assim, que eu valorize o ato de milagre que foi feito por Deus e o que isso vai gerar. Tu vê, o cego conseguiu ter essa visão. Dizer assim, gente, por que vocês estão me fazendo um monte de questionamento de coisas totalmente aleatórias? E vocês não estão enxergando que eu era cego de nascença e agora eu tô vendo. Tô vendo, gente, sabe? Então, a nossa visão é muito limitada, né? Ô, Chão, aproveita que tu tá com o YouTube aberto aí e vamos dar um oi pro pessoal que tá com a gente aí. Não sei se a gente tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Se você tá com a gente aí no YouTube e tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer trazer algum assunto para a lição, escreve ali que a gente vai tá vendo os comentários de vocês. Vamos a gente vai ler aqui, mas no momento não tem nenhum... O pessoal só dizendo que tá tudo ótimo aqui, tá todo mundo entendendo tudo, só elogiando. Quão bonito a gente é, o quão boa tá a lição. Não, o Klaus chegou a vir até de gravata, que hoje, semana que vem, eu vou ter que vir de gravata. Não tô brincando, gente. O Klaus elevou para um outro padrão aqui. Outro padrão, né? Outro padrão. Mas vamos lá. Gente, então escreva aí nos comentários do YouTube se você tem alguma dúvida, se está gostando, se tem alguma sugestão pra gente. Aí a gente quer aprender junto com vocês aí também. E queremos que vocês participem conosco também, tá? Vamos lá. Voltando aqui à questão da lição. Tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante, né, em relação à lição, que ele fala o seguinte. Deixa eu achar aqui onde é que está. A questão da luz do mundo. Jesus, eu acho que... Eu fico pensando assim, que o senso de humor de Jesus, ele é muito apurado. Porque no momento que ele dá o pão, ele diz, eu sou o pão da vida. Né? E no momento que ele cura o cego, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Né? Então eu acho que Deus ele tem um senso de humor muito apurado. Assim. E eu acho que ele olha pra gente aqui embaixo e diz assim, pô, Daniel, eu já te falei tantas vezes que não era pra ir pra esse caminho aí, tu continua indo. Faz o que eu tô te pedindo, faz o que eu já te disse que era pra fazer, que tu vai ser mais feliz, tu vai ser melhor pra ti, né? E ele traz essa... Porque ele poderia ter dito alguma outra coisa ali. Ele fala, não, eu sou a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque o cego estava na escuridão, e ele falou, curou. Por que eu sou o pão da vida? Porque eles estavam com fome, né? E claro, ele fez a relação com Moisés e tal, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da luz do mundo, e também a gente pode comentar a questão da confiança que o cego teve que ter em Jesus para que ele pudesse, então, caminhar desse tempo todo que ele caminhou e ser curado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da luz do mundo e a confiança do cego. Porque a gente já falou um pouco da desconfiança dos judeus ali, né? Da cegueira deles. Da cegueira deles, né?
Sabe que eu costumo dizer isso na nossa classe, aliás, você que está nos assistindo está muito convidado a participar da nossa classe que a gente faz aqui com todo o pessoal da multimídia. Enfim, vem aqui, você será muito bem recebido, certamente. E temos outras classes também, né? Outras, muitas classes, tá muitas nos classes. assistindo pela internet, você é convidado para vir à nossa igreja aqui, a gente, na Aureliano de Figueiredo Pinto, número 915, vem aqui, participe de uma classe. Se você está também conhecendo a Bíblia, assim, está recém começando a estudar, a gente tem uma classe específica da TV Novo Tempo, para aqueles que querem estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais. E você que é nosso convidado aí, que tá assistindo com a gente, venha assistir presencialmente aqui conosco. Temos excelentes classes, excelentes professores. Tem um comentário aqui do Emerson Soares, que ele botou aqui que, além de cuspir no chão e fazer lama, né, Jesus mandou ele andar para ser curado. Na visão dos fariseus, Jesus quebrou o sábado. Porque tinha essas regras deles. Perfeito, que eles tinham um número X de passos que eles tinham que dar. Eles não podiam andar tanto tempo. Além de fazer a cura, ele mandou fazer coisas que, assim como o paralítico, né, do tanque, ele mandou pegar o leito e andar, e os líderes judeus disseram que não podia carregar o leito no sábado. Ele também não poderia andar, talvez, muito, porque era sábado. Como é o nome dele? Emerson Soares. Ô, Emerson, obrigado pela tua participação aí. É isso aí mesmo, gente. Eu tinha se dado conta disso, a gente tinha comentado sobre isso. Tu vê de novo as limitações, né? As limitações impostas. Mas eu estava comentando isso, eu estava comentando que eu costumo dizer que, assim, como a gente escolhe sofrer durante algum tempo antes de acionar Jesus, porque a gente acha que a gente pode fazer melhor, né? Então, assim, quantas vezes você que está nos assistindo, e a gente aqui também, a gente já se deu conta que a gente estava passando muito por um problema e a gente pensou assim, mas eu não orei sobre esse problema, não entreguei nas mãos de Deus ainda. E daí a gente entrega, e só o ato de entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente sabe que cumpre as suas promessas, que quer o melhor pra gente, já relaxa a gente. Então, se você não teve essa experiência alguma vez na sua vida, experimente isso. Se você está com algum problema, se ajoelhe, ore para Deus, entregue nas mãos deles, você vai ver que só o ato de orar e dividir isso com ele já vai aliviar, né? Então, da mesma forma aqui, então tu vê que se entrega esse problema, se chega nessa solução, né? Então, é uma bênção realmente. Puxa, eu tenho uma pergunta difícil para ti, cara. Essa é difícil, vamos ver se tu vai sair dessa aí. Aquela argila ali, aquela lama que ele fez ali, que ele passou no olho cego, aquilo ali, a argila, assim, tinha algum poder específico ali? Era algum remédio que tinha ali? Tinha alguma coisa mágica naquela argila ali, Rochão? Essa pergunta é difícil, né? É difícil? É difícil. A gente às vezes tem essa coisa, né, a gente até comentou isso semana passada, aqui Jesus usou coisas materiais para curar, uma argila, uma coisa que não faz diferença. Às vezes a lição aqui também nos chama a atenção que talvez a gente pode fazer um paralelo dessa argila, desse barro ali que Jesus fez com a criação, né? Que Jesus criou o homem do pó da terra, né? Ele moldou lá o homem a partir do pó da terra, provavelmente fez uma argila ali, né, para moldar. E então aqui nos remete um pouco à criação também, o poder criador de Deus, mas obviamente aquela argila ali, aquele barro que ele fez, aquela lama, não tinha nenhum poder, o poder estava na palavra de Deus. Quando ele falou, vai agora, te lava e vai ser curado, aí sim é que estava o poder, né? Aí é que estava o poder de Deus. E nem na água, nem no tanque lá. Assim como no tanque do paralítico também não tinha, né? Foram só meios que Jesus usou para realizar aquele milagre, mas não que o milagre estivesse naquelas coisas ali. A lição diz que o Salvador apenas usou a substância como um canal de seu poder. Exatamente. Né? E eu fico pensando, e eu queria trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho, como que a gente pode ser essa lama? Como que a gente pode ser essa água, né? Como que a gente pode ser usado, e estou falando de forma metafórica aqui, né? Como que a gente pode ser usado, daí sim, de forma prática, a ser usado por Deus, ser um canal de bênçãos para as outras pessoas, né? Que tipo de preparo que a gente tem que ter e como que a gente pode, como que Deus pode nos usar para que a gente possa atingir o número de pessoas e atender a necessidade delas e mostrar para elas o Jesus que a gente segue. Vou voltar na questão da oportunidade, capacidade e vontade lá, né? Então, se você tem a vontade de ser usado por Jesus para fazer a diferença na vida das pessoas, peça para que Deus lhe dê a oportunidade e lhe capacite, porque isso é um medo que a gente tem muito, né, Daniel? A gente tem contato com as pessoas e a gente fica assim, mas a pessoa vai me questionar e eu não sei o que dizer, né? E se eu não souber responder, como é que vai ficar? Olha, pede, Deus nos usa aqui para fazer a lição, a gente planeja fazer várias coisas, Deus complementa de formas tão diferentes, faz ser
tão bom, porque o objetivo é a mensagem, né? Então, pede para que Deus dê oportunidade para que você seja a diferença na vida de alguém e para que ele capacite. Não precisa ser sozinho. Não deve ser sozinho. Até porque o trabalho ele é do Espírito Santo. Se você quer ser o canal, então peça para que Deus lhe capacite a ser esse canal. Eu fiz uma pergunta parecida para essa com o pastor um dia e ele me respondeu assim: se tu quer ter o poder do Espírito Santo, que teus joelhos toquem o chão antes dos teus pés. Né? Claro que fisicamente falando isso é impossível, né? Não é pra ser, a gente vai ter que botar o pé antes, mas no sentido assim, ó, que antes de tu fazer qualquer coisa no teu dia, tu te ajoelha e tu conversa com Deus. E isso realmente faz. Se a gente quer ser batizado pelo Espírito Santo, isso realmente faz diferença. Roxão, tu ia falar? Temos mais 2 comentários aqui que colocaram aqui no chat. A Sônia Alex falou que o que mais me chama a atenção nessa lição é que as pessoas condenavam os doentes pelos pecados dos pais. Né, que eles achavam, como os discípulos ali de Cristo, né, achavam que ele já nasceu cego, então foi o pai ou a mãe que pegou, né, para ele já nascer Existia assim. essa tradição, né? Exatamente. Mal compreendida. Não, e sempre o julgamento também, né, Gerson? Ou seja, é sempre assim, não, se ele tá com esse problema, alguma coisa ele fez. Ou alguém fez. Ou não é a oportunidade, é sempre o problema. Eli Rigoni comentou aqui também: era público que todos conheciam a cegueira do rapaz, mas os fariseus queriam encontrar uma maneira de desqualificar Cristo e minimizar o milagre. Eles chegaram a questionar, mas será que ele nasceu cego mesmo? Será que ele era um mendigo conhecido das pessoas ali? Sim. Mas aí na hora de começar a questioná-los, não, mas será que ele era cego mesmo? Será que era ele mesmo? Não é alguém parecido com ele? Que tentaram desqualificar realmente o que Jesus fez. E daí o próprio cego diz, né? Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada. Está lá em João, capítulo 9, verso 32 e verso 33. Então, assim, é inquestionável, né? Gente, o nosso tempo está curto, a gente está se caminhando para o final, e estamos deixando, então, a parte da ressurreição de Lázaro como sendo, no meu ponto de vista, é um dos milagres... como é que eu vou dizer? Não é que existe milagre fácil e difícil, né? Mas se existe uma escala de milagres, eu sei que ela não existe, né? Tu curar um cego é muito mais fácil, digamos assim, né? Do que tu ressuscitar uma pessoa que estava ali há 4 dias de forma de decomposição. É o impacto, né? O impacto. Né? Porque assim, por mais que o Roxão trouxe isso muito bem aqui. Ele era cego de nascença, então não é que ele não foi curado, né? O paralítico, por exemplo, ele tinha todos os músculos ali e Jesus foi lá e a partir dali ele começou a ter a movimentação de novo. O olho do cego, ele era cego, então ele não foi uma cura ali, porque ele não transformou, ele recriou o olho, como tu mesmo trouxe, né? Mas aqui nesse caso aqui, Lázaro tinha morrido, né? Tava 4 dias, né? Se tu pegar qualquer alimento, qualquer carne, né, e deixar fora da geladeira por 2, 3, 4 dias, né, ele vai cheirar mal. Em 2 dias. 2 dias. Né? Então, assim, 4 dias, um ser humano ali, né, que estava morto, e Jesus trouxe, e inclusive a própria irmã de Lázaro diz, não, mas ele cheira mal, né. Então, assim, para mim, dos 3 aqui, pelo menos humanamente falando, né, é um milagre que traz mais impacto, assim, né. O que a gente pode falar sobre isso? E você que está nos assistindo, continua aí, faça o seu comentário no chat e participe conosco aqui. Quais são os comentários que vocês têm? O que chamou a atenção de vocês nessa lição da ressurreição de Lázaro? De novo, chama a atenção, né, aqui o poder criador necessário, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem, né, na questão da medicina, assim, uma ressurreição. Às vezes a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e eles vão com desfibrilador, massagem cardíaca e conseguem ressuscitar a pessoa. Se não fizesse nada, a pessoa ficaria morta. Alguns segundos, né? Minutos. Sim, né? é coisa muito rápida ali. Não dias. Não é Mas dias. sim, claro. Mas mais do que isso, né? Ele já estava em decomposição. Quer dizer, o corpo já não era uma questão assim, ele morreu e... Não, ele já estava em decomposição. O corpo dele já... Além de Jesus trazer a vida de volta, ele teve que recompor o corpo. Porque o corpo já estava apodrecendo, já estava, né, cheirando mal, como o Daniel lembrou aqui. Então, assim, Jesus não só trouxe ele de volta para a vida, mas ele refez o corpo dele também. Ele teve que refazer o corpo, porque o corpo já estava, já tinha partes ali da carne, né, enfim, que estava já podre, que já estava. Ele não podia simplesmente trazer de volta. Ele ia ser deixa só traz de volta a vida, né, com aquele corpo apodrecendo. Então, então nisso se manifesta o poder criador de Deus, o poder necessário que Jesus tinha,
né, para recriar aquele homem. Não só trazer a vida, mas ele, de uma certa forma, ele recriou Lázaro. Sabe Perfeito. que eu fico pensando assim, se coloca no lugar de Jesus, né? Jesus tinha acabado de curar o cego de nascença, acabado de multiplicar os pães e os peixes. E daí a primeira coisa que a pessoa diz quando ele chega lá e diz assim, pô, tu demorou 4 dias para vir para cá. E daí, tu imagina na cabeça de Jesus pensando assim, puxa, gente, eu acabei de fazer essas coisas e ela acha que isso aqui é um problema para mim. Entende? Então, a fé fraca, a nossa fé fraca, de novo, né? E acho que dentro disso que tu tá falando, Klaus, tem um ponto que me chamou a atenção na lição que é bem interessante, eu não tinha me dado conta disso. Quando a gente, num episódio anterior, a gente vê ali que Maria e Marta, cada uma escolheu uma situação diferente, né? Maria escolheu ficar aos pés de Jesus e Marta ficou resolvendo fazer o trabalho, né? E nesse momento aqui, quem questiona Jesus é Maria. Desculpa. Marta. É Marta. Quem mostra a fé que Jesus é capaz de curar, porque aqui está escrito assim, ó, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então aqui houve uma mudança de papel, né? No episódio anterior, a Maria ficou aos pés de Jesus e Marta ficou fazendo o trabalho que tinha que fazer. Nesse caso aqui, a Maria ficou em casa e a Marta foi, não, eu vou exercer minha fé aqui, né? E daí diz assim, ó, e daí Jesus disse para ela, ó, mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou então Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E daí Jesus disse, né? E aqui ele vem o último eu sou dessa lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que foi o verso que a gente começou a lição falando sobre isso. E daí ele faz a pergunta para Marta, tu crês nisto? Né? E Marta responde, sim, Senhor. Isso tudo que eu estou lendo está lá em João, capítulo 11, vou ler agora o verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então aqui houve uma inversão de papel, né? Maria ficou sentadinha lá, esperando acontecer alguma coisa, e Marta, nesse momento, foi proativa e foi atrás de Jesus. E além disso, ontem eu estava conversando com a Manuela, com a minha filha, sobre esse milagre e tal, e daí, e olha a visão dela que foi bem interessante, porque Lázaro estava morto há 4 dias, né? A nossa igreja, baseada na Bíblia, acredita que quando a pessoa morre, ela dorme e fica aguardando Jesus voltar, certo? Imagina, e aqui na ressurreição de Lázaro a gente tem uma prova disso, né? Porque existem outras igrejas, outras denominações que acreditam que quando a pessoa morre, ela vai para algum lugar. E daí, conversando com a Manu, e a Manu tem 12 anos, ela me disse o seguinte, olha, Dad, se Lázaro tivesse ido para o céu, ia ser muita sacanagem, né? Ele ia ter reclamado de tudo. Pô, tava lá no bem bom e tive que voltar, né? E se ele tivesse no inferno, também, claro, ele ia gostar, mas ele ia trazer alguma fala, ele ia trazer, olha, Senhor Jesus, que bom que eu tava lá no inferno e tu me tirou do inferno, eu vim me deu outra cá, chance. Né? E Lázaro, nem Lázaro, nem a Bíblia, nem as irmãs, né? Ninguém fala nada sobre isso, né? Então, e aqui é interessante a gente ver também, claro, a lição não traz esse, mas eu conversando com a Manu, eu falei, não, eu vou falar isso amanhã, porque é bem interessante mesmo, né? Aqui é mais uma prova que quando Lázaro, ele morreu, e quando morre também, nós não vamos para nenhum lugar. Nós não vamos nem para o céu, nem para o inferno. A gente fica aguardando a volta de Jesus, porque naquele momento ali a gente vai ser decidido. Na realidade, o nosso destino já está decidido antes, quando a gente morre, nosso destino já está selado, né? Mas naquele momento ali que a gente vai ressuscitar, a gente vai saber para que ressurreição que a gente vai ter. Se é para a ressurreição da vida eterna ou para a ressurreição da morte eterna, né? Tu sabe que eu queria trazer, no último parágrafo da lição ali, eu acho que tem uma parte muito interessante, porque fala justamente sobre isso que nós começamos falando aqui, sobre a limitação de fiz vários milagres, cheguei aqui, vocês ainda acham que eu não sou capaz de resolver isso, né? E aí eles fecha ali a quinta-feira dizendo, Jesus mostra que é capaz de trazer os mortos de volta à vida, e ainda assim aquelas pessoas pensam que conseguiriam detê-lo matando. Que exemplo das fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Ou seja, isso me chamou muita atenção. Amarra o que nós falamos aqui de dizer assim, olha, a gente só enxerga o problema, né? E a gente acha que a gente tem uma solução. Quando na verdade a gente não tem, a gente não sabe, e se a gente entregar nas mãos de Deus, Deus tem. Isso aí. Ruxão, tem mais um comentário no YouTube, Ruxão, antes de tu falar? Tem um comentário aqui do Josué Costa, que ele falou também, ainda em relação lá
ao milagre do cego, né, do sábado, que ele falou que Jesus deixou claro que é lícito se fazer o bem no sábado. A igreja, e a nossa igreja, agora falando da nossa igreja, né, ela demonstrou isso, né, esse amor nas calamidades. A nossa igreja tem demonstrado nas calamidades ali esse amor, no sábado, inclusive. A gente, né, sábado, a gente comentou isso até na semana passada, né, que a gente, nos sábados aqui agora, na enchente que teve, a gente saía a ajudar pessoas, né, no sábado à tarde. E não porque é lícito no sábado fazer o bem, né? Exatamente. Não é um dia passivo, é um dia ativo, muito pelo contrário. Não estávamos transgredindo o sábado ao trabalhar limpando a casa de alguém, né? Porque a gente estava, como o Daniel falou, fazendo o bem no sábado. Não, e nós vimos o resultado disso, quanto a comunidade passou a ser mais ativa na nossa igreja também. Então, poxa, foi muito bom, né? Foi uma experiência muito boa. Eu não lembro de todos que estão no YouTube, mas eu queria mandar 2 abraços especiais, um para a Lisete Rigoni, que está nos assistindo, e para o meu grande amigo Josué Costa, aí, que a gente sente saudade dele aqui na igreja. Josué, vem participar com a gente aí quando tu puder. E ele está sempre ativo no YouTube aí, está sempre fazendo comentário. Obrigado pelo teu carinho, Josué. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também nesse milagre é que os maiores opositores do ministério de Cristo durante praticamente todo o tempo foram os escribas e os fariseus. Eles eram os que mais se opunham a Jesus. Mas tinha uma outra classe, que eram os saduceus, que eles eram da aristocracia judaica. Eles eram da classe mais rica, geralmente os sacerdotes, as pessoas, né, de classe mais alta. E eles, até então, eles não estavam muito se opondo a Jesus. Eles meio que, é mais um aí, né, não davam muita bola para isso. Mas esse milagre que ele fez de ressuscitar Lázaro trouxe um grande problema para eles. Porque entre as coisas que os fariseus acreditavam, dentro das doutrinas que eles ensinavam, né, é que não havia ressurreição. Eles diziam que não havia ressurreição. E Jesus quebrou isso. Jesus mostrou que eles estavam errados. Né? Inclusive até tem, né, em outro lugar da Bíblia que ele tem uma discussão com os fariseus e eles falam, e Jesus fala que eles, vocês erram por não conhecer as Escrituras, por não acreditar na ressurreição. Mas aqui Jesus não só discutiu com eles, mas Jesus provou que eles estavam errados, porque ele ressuscitou uma pessoa. E aqui os fariseus começam a entrar nesse grupo de oposição a Jesus e querer matar Jesus. E o mais interessante, eles não querem só matar Jesus, eles planejaram matar Lázaro também. Porque Lázaro era a prova... Era a prova viva da ressurreição. Então eles queriam matar Jesus e a prova de que a ressurreição existia mesmo. O tamanho da cegueira desses líderes religiosos. Eles eram mais cegos que o cego de nascença, né? Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, aqui, uma pergunta que a gente não combinou antes, vamos ver como é que vocês vão sair. Nós vamos trazer essas perguntas aqui, né? Na finaleira. Na finaleira, no final tava tudo bem até agora, né, gente? Mas olha só, no capítulo 11 de João, no verso 35, a gente tem o menor verso da Bíblia, né? Que é 2 palavras. Jesus chorou. E eu queria perguntar para vocês, por que Jesus chorou? Essa é boa. Essa é boa? Essa é boa. Jesus, na verdade, ele não chorou ali. A gente às vezes pode pensar, ele chorou por causa de Lázaro, que ele amava Lázaro, chorou por causa da tristeza ali do momento. Mas, na verdade, Jesus não chorou por causa disso, porque ele sabia o que ele ia fazer. Né? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro ali. Então, aquilo ali não era motivo para ele chorar. A morte de Lázaro ou a tristeza das pessoas. Porque às vezes a gente pensa, não, Jesus chorou porque o amigo dele tinha morrido. Né? Eu já ouvi falar isso, né? Sim, meu amigo morreu, Jesus chorou. Mas ele já sabia. Tanto é que quando disseram para ele que Lázaro estava doente, ele já não foi em seguida, ele esperou, e depois ele falou para os discípulos, não, nosso amigo dorme. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Sim. Antes de chegar lá, e ele sabia, isso vai ser para a glória de Deus. Então, ele já sabia o que ele ia fazer, desde antes. Então, aquilo não era uma tristeza. Bom, se um amigo meu morreu, mas eu sei que eu vou ali ressuscitar ele, eu não vou ficar triste pela morte dele. E eu acho até que, não sei se suspense é a palavra certa, mas Jesus, ele usou de toda a estratégia da espera, né, dos 4 dias, para o milagre ser realmente maior. Porque se Lázaro tivesse morrido e meia hora depois Jesus tivesse chegado ali, eles poderiam dizer, não, mas esse milagre assim não é tanta coisa. Ele não tinha morrido mesmo. Não tinha morrido mesmo, só teve um mal súbito, alguma coisa assim, né, por 4 dias. Mas continua. Então, assim, o choro de Jesus, na verdade, ele foi, eu entendo que foi assim, ele estava vendo
tudo que ele estava fazendo, né? Até o que o Daniel falou ali, de esperar 4 dias para que esse milagre fosse uma coisa ainda maior, mais grandiosa, e ele estava vendo que apesar de tudo isso que ele ia fazer, ainda ia ter gente que não ia crer. Que aquilo ia trazer incredulidade, ia trazer mais discórdia, ia botar mais gente contra ele. Então ele chorou pela falta de fé das pessoas, que mesmo ele fazendo todo aquele sinal grandioso, mesmo ele fazendo de tudo para resgatar e salvar aquelas pessoas, ainda assim muitos iriam se perder. Ainda assim muitos iriam recusar aceitá-lo como Salvador. Então acho que esse foi o choro de Jesus. Em ver a descrença das pessoas, em ver que todo o sacrifício que ele fez, tudo que ele fez, não foi em vão para muitas pessoas, né? Então é correto a gente dizer que Jesus ele chorou pelos saduceus ali. Pelos saduceus também, exatamente. Exatamente. Existia ali naquele momento ali, porque aquilo ali com certeza foi, assim como o milagre do cego ali, né, da cura do cego foi importante, a ressurreição deve ter tido uma abrangência, o espalhamento da notícia, né? Como é que me ajuda a cuteira isso? A forma como a notícia foi divulgada, muito maior. Porque assim, curou o cego, curou o paralítico, tudo bem. Agora o cara estava morto há 4 dias e voltou, né? Então aquilo deve ter chocado muito mais. E como tu falou antes, deve ter atingido uma parcela do público que até então estava quieta em relação a Jesus, né? Mas a partir do momento que houve a ressurreição e Jesus estava ali, e existia toda uma porque eles estavam no momento do velório ali, né, da morte, Lázaro estava dentro do sepulcro ali, então existiam muitas pessoas ali observando, e Jesus ele sabia naquele momento ali, a partir do momento que ele ia fazer o milagre, o que ia acontecer depois? Que pessoas iriam acreditar no milagre dele, iam ficar felizes com o milagre dele, e pessoas iriam continuarem cegas, né, e iriam morrer espiritualmente. Então, assim como houve a cegueira daqueles que viram o cego começar a ver, houve também a morte espiritual daqueles que não creram quando Jesus ressuscitou Lázaro que ele era o Messias, que continuaram contra ele, né? Então, a lição também nos traz isso. Existe um paralelo aqui entre a gente acreditar em Jesus e ter vida, né, em ser alimentado pela palavra, em ver a luz do mundo e ter a vida espiritual, ao fato de que a gente não fazer isso. Eu nego a Jesus, então automaticamente eu vou ter fome de vida, porque eu não vou ter vida, eu vou viver na escuridão, porque eu não vou ter a luz de Jesus, e eu vou morrer espiritualmente. É que Jesus dá o livre-arbítrio pra gente, mas isso não quer dizer que ele não fica triste, né? Quando a gente diz que não, digamos assim. Porque Jesus ele chora e vai chorar por cada um dos filhos dele, independente dele saber que é escolha, porque ele dá o livre-arbítrio pra gente, não querer estar no céu com ele, não querer crer nele, é triste, né? Pensa única e exclusivamente como pai. Tu diz assim, não, tudo bem, eu como pai, eu vou ter o filho X que vai pro céu comigo e o Y não vai estar. Vai ser tudo certo pra ti como pai. Não, então tá beleza. Esse aqui escolheu, aquele não, pra mim tá tudo certo. Jesus é pai, claro. Todos nós somos filhos dele, então assim, ele quer que todos estejam lá com ele. Todos, claro. E é triste pra ele que existam pessoas que não escolham, porque tem a opção, nós vemos por tudo que a gente vive, que a melhor opção é estar lá com ele, e ainda assim, por muitas vezes a gente escolhe não estar. Poxa, é triste, tu no lugar dele não se sentiria triste também, sim. É muito triste, né? Gente, nós vamos encaminhando pro final aqui, o nosso tempo já está se esgotando, queria ler um último comentário aqui da Lisete aqui. Obrigado, Daniel. Paulo e eu estamos acompanhando juntos. A ideia do podcast é ótima. Parabéns. Abração para vocês. Obrigado, Lisete, pelo carinho aí. E venha conosco aqui para a igreja também. E a Rafaela também, que é a nossa moderadora do YouTube, ele escreveu assim, ó, a ressurreição de Lázaro foi o ápice da cegueira humana ao refutar a verdade de Deus, negando o milagre de Cristo bem diante dos olhos, para manter a própria verdade que era sustentada por orgulho. Enquanto uns com o coração endurecido negavam essa verdade, outros abraçaram mais ainda em Cristo, diante da ressurreição de Lázaro. É isso aí, Rafa, tá certo aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Continue conosco, semana que vem nós vamos estar aqui novamente trazendo o próximo tema da lição, que deixa eu ler aqui o texto da lição aqui. A história de fundo, o prólogo. Nós vamos falar sobre o verso de João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, faça planos de estar conosco aqui presencialmente na igreja, né? Venha para cá, vai ter uma classe aqui da Escola Sabatina que pode te atender também. E caso tu não consiga, você é nosso convidado para estar conosco no próximo sábado aqui, novamente depois do culto, nós teremos a continuação do nosso podcast da Escola Sabatina.
Muito obrigado pela presença de vocês e um feliz sábado a todos.